O eleitorado do Bolsonaro é composto por três grupos brasileiros. Um grupo de brasileiros é uma classe média urbana que tradicionalmente vota na direita ou vota contra a esquerda, seja lá como vocês quiserem botar. Mas é quem votou no Bolsonaro e votou em candidatos tucanos até a eleição de 2014 e votou em Jair Bolsonaro em 2018. Esse é um eleitorado da classe média em geral, alguns dos ricos, mas tem uma classe média urbana que vota na direita. Você tem um segundo eleitorado, que é o eleitorado das periferias urbanas, das grandes cidades. Antigas favelas, não necessariamente favelas, mas em grande parte essas regiões estão urbanizadas. É uma turma que era pobre nos anos 90 e entre o Plano Real e o segundo governo Lula ascendeu a classe média, aquilo que a gente já chamou de classe C, que a gente já chamou de nova classe média, tudo mais. Um grupo importante desse eleitorado é evangélico, então com muita frequência nos referimos a eles como os evangélicos e tal. É um eleitorado que na eleição municipal de São Paulo, e esse é um termômetro importante, votou maciçamente em Pablo Marçal. Esse eleitorado é um eleitorado novo, que hoje tem preocupações mais de classe média do que preocupações de quem é pobre e precisa de comida, precisa de casa. Tipo, as preocupações já se deslocaram. Mas, claro, alguns sociólogos, quando se referem a esse eleitorado, se referem a ele como os batalhadores, porque é uma vida ainda muito difícil, muito árdua. E são pessoas conservadoras, certamente. E tem um terceiro eleitorado, que é o eleitorado das cidades médias do interior do país. Isso pega em grande parte o centro-oeste, pega um pedaço da região sul, pega o interior de São Paulo, pega um pedaço importante de Minas Gerais. Esse eleitorado, em grande parte, é um eleitorado de classe média, é o eleitorado que ouve música sertaneja, é um eleitorado que está particularmente ligado, direto ou indiretamente, à economia do agronegócio. Às vezes a pessoa não necessariamente trabalha no agro, é um dentista, um engenheiro, uma coisa assim, mas vive numa cidade cujo principal elemento do PIB é o agro. São esses três grupos de eleitores que decidiram a eleição em 2018 para Jair Bolsonaro. O que aconteceu em 2022? Principalmente, as mulheres dessa turma da periferia, da nova classe média, migraram para o presidente Lula. Assim como um pedaço da classe média que costuma votar contra o PT, da classe média urbana, que costuma votar contra o PT, com horror ao que foi o governo Bolsonaro, em 22 olhou e falou, não, vamos de Lula. Por que isso é importante? Em ambos os casos, tanto esse voto feminino nas periferias, quanto esse voto de horror das classes médias urbanas, em ambos os casos, foram votar no Lula não por simpatia às pautas, mas por horror ao Bolsonaro. E esse eu acho que é um elemento importante. A não ser que o PT ou a candidatura Lula consiga demonstrar que do outro lado está algo equivalente ao bolsonarismo, eles vão ter uma dificuldade aí, porque a maior parte do eleitorado brasileiro ainda está na direita mais do que está na esquerda. Isso todas as pesquisas têm mostrado. Agora, ser de direita é uma coisa, ser bolsonarista é uma coisa completamente diferente. E esse eu acho que é o ponto-chave aí. Eu queria trazer, só com os números, essa observação aqui desse slide do Felipe Nunes, que a Flávia já tinha chamado a atenção. Eu queria só trazer os números, porque são interessantes e nos ensinam alguma coisa sobre essas candidaturas. Caiado é votado por 81% de quem o conhece. Zema, por 74% de quem o conhece. Tarcísio é votado por 62% de quem o conhece. Marçal tem 50% dos votos de quem o conhece. Gustavo Lima e Eduardo Bolsonaro conseguem 44% de intenção de voto entre quem os conhece. Então, vamos separar esses dois grupos aqui. Quem conhece Tarcísio, 62% das pessoas votam nele. Quem conhece Zema, 74%, 3/4 das pessoas votam nele. Quem conhece Caiado, 81% votam nele. Agora,
vamos botar esse segundo grupo. Gustavo Lima, Eduardo Bolsonaro, Pablo Marçal. O Marçal, 50%, o Gustavo Lima, Eduardo Bolsonaro, 44%. O que me parece que esses números estão dizendo aqui? É o seguinte, um político tradicional, neste momento, um político tradicional de direita, as pessoas estão querendo votar nesse cara. Agora, os outsiders de direita, aqueles que seriam apostas do eleitorado, Eduardo Bolsonaro, Gustavo Lima, Pablo Marçal, a turma que conhece esses, prefiro não fazer aposta nesse momento, não. E eu acho que isso bate muito com o que a gente viu na eleição municipal do ano passado, de 2024. Ou seja, aquela eleição que foi uma eleição para a direita, mas foi para uma direita mais com uma cara centrão, mais com uma cara MDB, PSD, aquela turma do PP, mas não a turma do PP nova, a turma do PP, aquelas raposas velhas, tudo mais. Essa é a direita que ganhou. A direita que ganhou é aquela direita que todo mundo conhece, que já está aí há muito tempo, que as pessoas sabem o que esperar delas. É claro que o Gustavo Lima, por exemplo, tem uma baita de uma cara desse Brasil das cidades médias, que segundo o IBGE é o Brasil que mais cresce, tanto economicamente como em termos populacionais. Aliás, uma coisa está diretamente ligada à outra, né? As pessoas tendem a ir para as cidades que estão crescendo mais, que têm mais perspectivas de melhoria de vida e tudo mais. O que me parece que esses números estão dizendo é esta eleição de 2026, se for ter esta característica que está aqui nesses números da Quest, é uma eleição para político de verdade, para político que não finge não ser político. E eu estou incluindo o Tarcísio de Freitas aqui nessa lista de político de verdade. Eu sei que tem um bando de gente com antipatia por ele. Eu sei que a política de segurança pública dele é um horror, mesmo, principalmente comparada com as políticas de segurança dos governadores paulistanos, dos governadores paulistas, perdão, mais recentes. Eu sei que tem... E isso é um problema para o Tarcísio em eleição, porque imagem de policial jogando gente por cima da ponte vai ser mostrada, de gente sendo assassinada à toa vai ser mostrada. Essas coisas todas são um problema para o Tarcísio e todo mundo ao redor dele sabe que ele vai ter que responder esse tipo de coisa. Mas o Tarcísio foi diretor do DENIT no governo Dilma, foi ministro no governo Bolsonaro, agora é ministro da Fazenda. Esse cara é um político de carreira. Esse cara está galgando aí degraus e tudo mais, e é aquele tipo de político que não demonstra grandes convicções ideológicas. Ele parece mais ir para onde vai encontrar poder do que qualquer outra coisa. Ronaldo Caiado... O ministro da Fazenda, aí na tua fala, ministro da Fazenda ele não é, não. Não, perdão. Foi ministro infraestrutura, né, do governo Bolsonaro. O que foi? Perdão, Flávia, você tem toda a razão, obrigado pela correção. Mas o ponto essencial, aí quando a gente olha para o Caiado, para o Ratinho Júnior, esses caras são políticos absolutamente normais. É um comentário que eu sempre faço. Não, mas Ratinho Júnior é filho do Ratinho e tudo mais. Gente, desde a República Velha, o dono do Jornal da Cidade é político. Entendeu? Não tem nenhuma novidade no Brasil, principalmente nesses estados que tem essas elites locais, que o meio de comunicação, um dos principais meios de comunicação, tem entre seus filhos candidatos a governo do Estado e tudo mais. Isso é a história do Brasil. A gente talvez não quisesse que fosse assim. Mas isto é o Brasil normal, isso não é o Brasil excepcional do Bolsonaro. A impressão que eu tenho é que o candidato da direita mais seguro é pegar um governador desses e abraçá-lo. E, aparentemente, esses governadores menos conhecidos, principalmente o Ratinho e o Caiado, são os que têm potencial de crescimento maior, né? Eu posso falar aqui, Flávia? Claro. Esse detalhamento que o Pedro colocou é muito importante, porque ele casa com o desenho que está se fazendo, que está acontecendo agora
em relação a 2026 e, mais que isso, em relação ao Congresso agora, né? Voltando ao discurso do Hugo Mota ontem, você veja que ele disse duas coisas ali muito, muito interessantes. A primeira, que a casa não vai cuidar de pauta de costumes, de pauta de gênero, desse tipo de pauta. E por que não vai? Porque é a pauta que divide, não é? Essas pautas nunca foram do interesse majoritário do Congresso. Por quê? Porque necessariamente ela vai tirar voto, ou de uma parte ou de outra, não é? São temas que dividem a população, que dividem a sociedade, e o político não gosta disso. Num tempo extremo como esse, ela ganhou força porque, de um lado, são pautas caras à esquerda, e de outro, são pautas que a extrema-direita adora para cumprir a sua meta eleitoral. Quando ele manda esse recado, ele está claramente dizendo que este Congresso vai para o centro e para a direita, não para a extrema. E quando ele diz também, com relação à anistia, que ele dará um tratamento imparcial. Você viu que essa frase dele logo gerou uma reação do Eduardo Bolsonaro, imediatamente, dizendo que ele não é um homem imparcial, o Hugo Mota. Ou seja, o Eduardo Bolsonaro recebeu esse recado dele como da seguinte forma: se ele for imparcial, o Congresso não vai dar anistia ao Bolsonaro. Foi assim que ele recebeu, porque ele reagiu contra isso. Então você vê que está tudo nessa direção que o Pedro colocou. E as eleições municipais por trás, não é? É por isso que eu acho que é uma grande chance, talvez seja a pior candidatura para o Lula, uma candidatura com esse perfil. Por quê? O Lula se elegeu agora, nesse terceiro mandato dele, ele só conseguiu se eleger porque teve uma frente democrática ali que trouxe gente do espectro do centro. Está lá no governo dele a Simone Tebet. Então, houve ali um arco para passar ali com aqueles 1%. Não é? Então, ele perde com isso, porque se vier uma candidatura com esse perfil, essa turma aí vem para cá, né? Então ele tem que estar muito mais preparado ainda do que a gente supõe. Ele tem que se reverter muito mais ainda, em grau muito maior, essa desvantagem econômica do seu governo, para realmente se preparar para a próxima disputa. Né? Que se ser um Tarcísio, porque você veja bem, um perfil desse, se ele for escolhido por consenso, for colocado como um candidato dessas forças partidárias de centro e de direita, né, de uma maneira assim, muito consensual, é uma candidatura fortíssima. Como disse o Pedro, primeiro, o eleitorado brasileiro, ele em grande medida é bastante conservador e sempre foi, né? Quando você tem assim, uma coisa mais extremada, aí você quebra muito esse padrão. Voltando assim à questão do Fernando Henrique, né? A partir dali, você vê que isso é uma coisa que incomoda tanto, incomoda assim que eu digo eleitoralmente, a esquerda, porque foi a partir dali que se fez toda uma distorção do campo ideológico político, não é? O PT, com o objetivo de ter a hegemonia da esquerda, ele ali fez uma ruptura, porque aquela turma do PSDB lá de trás, da fundação, era uma turma toda de acadêmicos, né? A maioria eram acadêmicos, sempre todos com biografia de esquerda, né? Com alianças, interagiam com a Academia do Chile, com a Academia da Argentina, de outros lugares, né? Durante aquele contexto das ditaduras aqui do Cone Sul. Então, de repente, eles não eram mais. Fernando Henrique foi colocado como um sujeito de direita, né? O José Serra era um sujeito que
o mercado tinha pânico de que ele virasse ministro da Fazenda, talvez por isso nunca tenha virado, né? Por quê? Porque era um cara de concepções esquerdistas. Então, de repente, tudo isso mudou, né? E de lá para cá, a política tratou de manipular esses conceitos ideológicos, colocando perfis na direita, perfis na esquerda, ao sabor das suas conveniências. Então, e o mundo avançou de uma forma que a própria evolução tecnológica e, enfim, foi mudando, foi reduzindo para as pessoas a importância desse conceito. Se fulano é de esquerda, se é de direita, se é de centro. Isso é um raciocínio que nós fazemos aqui para ter uma base para identificar realmente o eleitor com o candidato. Mas, do ponto de vista do eleitor, ele mantém muito aquela coisa do cara que ele aposta, né? O que começa a mudar também com a grande prevalência hoje, que vai se aprofundar cada vez mais, do sistema partidário. São os partidos que vão comandar isso, não é? Então, eu vejo assim que essa exploração do Pedro traz muita riqueza de detalhes nisso aí, né? De fato, né, você tem eu não acredito muito nessas candidaturas outsiders, por mais que... Você fala assim, mas, como o Pedro falou, 70% das pessoas que conhecem fulano votam nele. Bom, ele tem pelo menos 30% que não votam entre os que o conhecem. Então, eu acho isso pouco para solidificar uma candidatura. Eu acho que o que pode solidificar uma candidatura dessas é uma aliança partidária muito forte, o que acho difícil ser construído em torno deles, porque você olha aqui em Brasília hoje, todas as cúpulas partidárias estão voltadas para isso que o Pedro discorreu aí, para quem nós vamos trabalhar para ser o candidato de centro-direita em 2026. Está marchando para isso claramente, né? O PT sabe disso, né? O PT lá atrás, quando o Lula fez aliança com o Alckmin, ele acusou esse golpe, porque ele disse, é o vice-presidente, né? Se lá na frente vier uma situação em que venha um candidato de centro, de direita, o Alckmin está ali, né? Então eles já tinham enxergado esse desenho lá atrás, né? E disseram isso sem nenhum constrangimento. Acho que a própria aposta no Haddad, né, Bosco? A própria aposta no Haddad está mais para dentro do que para a esquerda, né? O Lula disse que quando ele tentou, para eleger o Haddad em São Paulo, na época ele disse que o Haddad era o petista mais tucano que ele conhecia. Então, quer dizer, ele definiu assim, ele quis dizer, o Haddad é o perfil paulista, aquele perfil que o paulista gosta, né? Então, tirava muito da rejeição do PT. A figura do Haddad, a forma de se expressar, o fato de ser um acadêmico, de ser um professor. Enfim, tudo isso ajudava a construir. O Lula soube explorar muito bem isso nele, né? E sim, ele repete essa fórmula, Flávia, quando traz ele para o Ministério da Fazenda, né? Porque não é o candidato dos sonhos do PT. Está claríssimo aí, né? Assim como também, por razões diversas, o Palocci não era o candidato a ministro da Fazenda do PT. Nunca foi. E aí você vê que o PT batia tanto lá atrás no Palocci como bate hoje no Haddad, né? O partido gostaria de ter ali um perfil, não necessariamente a mesma pessoa, um perfil Guido Mantega, né? E aí eu trago outra questão para provocar, né? Por que o Lula hoje não demonstra exercer o mesmo poder impositivo que ele sempre exerceu sobre o PT nas candidaturas passadas, né? Porque o Lula sempre submeteu o PT a ele. Quando o PT não queria, ele ia lá e fazia da mesma forma. Hoje isso parece estar um pouco mais brando, parece estar um pouco mais, eu não diria difícil, porque ele não teria dificuldade de fazer isso, mas algo faz com que ele tenha aceitado mais essa briga interna que o PT sempre faz e essa coisa mais de estabelecer o contraditório dentro do próprio governo, né?
me parece que o Lula não tem mais esse apetite de controlar isso ou, enfim, administrar isso. Pelo menos eu digo isso com relação assim, à aparente dificuldade que o governo tem de costurar mesmo essa aliança mais ao centro.